Primavera em Dublin, o parque tá uma delícia, hoje tá 20 graus, pasmem vocês, mas 20 graus. É muita coisa aqui, todo mundo vai pras praias, pros parques e tal. E eu vim aqui, não sou diferente, vim trazer vocês pro parque e dividir com vocês. Vamos lá? Capítulo 19.2, Amor 3, Loucura Sã. Uma vez que o apaixonado é alguém que está de certo modo enlouquecido, não querendo saber da realidade, a paixão não dura tanto tempo assim. Então sim, é verdade, a gente fala que apaixonado fica meio doido, fica mesmo. E ele quer essa loucura, o pior cego é o que não quer ver, né? Ele não quer sair dessa situação de loucura que a paixão coloca, ele não quer enxergar a realidade. E aí não tem como, né? Mas tudo que é loucura assim não tem como durar muito. Não temos energia o suficiente para viver apaixonados, imagina! Todo santo dia viver tirando a nossa energia de todas as outras coisas, só pensando na pessoa, só querendo ver a pessoa, andando nas nuvens, não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, não consegue mais fazer nada, né? A pessoa apaixonada. E assim, quem é amigo de apaixonado tem que ter muita paciência, né? Porque o apaixonado só quer falar daquilo. É aquela coisa do Meninas Malvadas, né? 90% do tempo eu falava da pessoa e os outros 10% eu torcia para alguém falar para que eu pudesse falar mais dela ainda. Esse é o apaixonado, né? Ai, ai, porque a paixão nos exaure, mina as nossas forças, nos leva ao céu e ao inferno, e ao céu de novo, e ao inferno mais uma vez, e é sempre assim, já que a paixão não tem nenhuma de simpatia pelos caminhos do meio. E puxa, isso é cansativo. O céu e o inferno parecem longe demais um do outro, quando na verdade são logicamente o mesmo lugar, o dos exageros. Isso aqui é só o comecinho do capítulo e já falou tanto comigo, porque como nós percebemos pessoas intensas e como nós geralmente valorizamos a intensidade das coisas. E aí foi a primeira vez que eu percebi, a Ana Sui me fez perceber isso, que tanto o céu quanto o inferno na paixão, né? Tanto essa loucura pela vida, quanto essa depressão e essa tristeza, tanto esse pico de sentimentos bons, quanto aquele pico de sentimentos ruins, de desespero nós vemos, é muito recorrente agora as pessoas se autodiagnosticando e dizendo que tudo é crise de pânico, que tudo é crise de ansiedade, de depressão ou de qualquer outra dessas coisas, mas na verdade são só sentimentos ruins. Mas o quanto esses dois têm do mesmo lugar? O lugar dos exageros. Então, realmente, eles não têm um caminho do meio, não tem um equilíbrio, tanto para uma explosão de sentimentos bons, quanto para uma explosão de sentimentos ruins. O lugar dos exageros, né? Esse é o lugar da paixão, o lugar dos exageros. A gente fica ou exageradamente feliz e louco e alucinado e achando que aquela pessoa é perfeita, ou nossa, muito profundamente triste e desesperado, achando que alguma coisa deu errado, que aquela pessoa não gosta da gente, ou quando vemos a pessoa com outra, ou quando a paixão não dá certo, ou quando descobrimos alguma coisa da pessoa. A paixão tem esse lugar dos exageros, né? Freud afirma ainda no texto O Mal-Estar da Cultura que o amor se coloca ao lado oposto ao crescimento civilizatório. Nesse sentido, ele parece se referir ao apaixonamento, visto que são os apaixonados que se bastam e excluem o resto do mundo. É comum que quando um amigo nosso desaparece, no sentido de parar de nos buscar para conversas ou frequentar os encontros, pensemos que ele está apaixonado. Os casais apaixonados costumam ficar a sós. Um quer o outro só para si, e qualquer coisa que se coloque no meio disso pode parecer um inimigo. É claro que essa vida de viver um para o outro, fazendo tudo ou quase tudo junto, essa vida de encenar que se é um só, não vai muito longe. Não dá, né? Uma hora nós vamos nos deparar com a nossa solidão. Já falamos antes, e com a solidão do outro. Não dá pra gente ficar brincando de fingir que nós, enquanto pessoas separadas do outro, não existimos e que o outro, enquanto pessoa separada da gente, não existe. Não dura muito tempo. A paixão se sustenta fora da realidade, apenas se estivermos no campo da psicose, em que o sujeito fica alienado ao outro, ao grande outro. Ela põe aqui. Eu vou explicar o que é esse grande outro. O grande outro é imperativo. O grande outro não é uma pessoa. Ele pode encarnar uma pessoa, como pode não encarnar uma pessoa. Por exemplo, só para tornar entendível isso. É claro que é sempre muito mais profundo, porque é psicanálise.
Eu vi uma moça uma vez dizendo o porquê ela escolheu fazer direito e engenharia, porque ela tinha um lugar na casa dela lá e que o irmão dela já era um inteligente e tal, então não sobrou muito espaço no desejo dos pais para ela. Assim ela via, não significa que precisa ser assim. Vocês já entenderam, eu acho que até aqui nós chegamos nesse ponto. E ela viu numa música do Legião Urbana que alguma coisa sobre o filho ser... Eu não conheço, desculpa, não sou fã. Eita, estão limpando aqui, acho que vai atrapalhar o som. Mas vai passar já. Ser doutor, engenheiro, médico, engenheiro ou advogado. E aí ela disse que medicina era muito difícil, então ela foi ser engenheira e advogada. Acho que era uma coisa assim. Então, esse grande outro são essas coisas que nós absorvemos do meio como uma lei. Para ser uma profissão de destaque, para ser uma profissão que tem valor nos outros, que tem valor para as pessoas que me veem, para ser um lugar de onde uma profissão que eu vou ser amada e admirada, precisa ser medicina, direito ou engenharia. Sabe essas coisas, essas leis que nós temos e que nós não sabemos quem colocou? Um dia aqui na minha sala em Dublin, as pessoas estavam discutindo isso, sobre esse imperativo que se tem de viajar, de conhecer o mundo, de namorar muita gente, de ter muitas experiências e de tarará. E aí as pessoas vinham falando: a sociedade exige que nós sejamos assim, a sociedade exige que nós estudemos, a sociedade exige que a gente se case até tantos anos, a sociedade exige que a gente tenha filhos, ou a sociedade exige que nós não tenhamos. A sociedade. Geralmente o grande outro leva esse apelido de sociedade, mas a sociedade quem? Quem é a sociedade? Quem está dizendo que isso é interessante ou que isso não é interessante? Isso é uma coisa sua. Isso é um olhar seu para esse grande outro. Em algum momento da vida o bebê se pergunta: lembra o que eu faço para ser amado? Como eu faço para caber nessa sociedade? Para caber nessa família? Para caber nesse lugar? Para ter um lugar de destaque, de prestígio aqui? E aí de algum lugar vem essa resposta. Para essa menina veio da música do Legião Urbana. Um dos traços, né? Lógico que ela tirou isso de mais lugares. Mas para ser querido, para ser admirado, você tem que ser isso, isso e aquilo. E ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. É uma coisa sua que você entendeu que todo mundo está dizendo, mas todo mundo é quem? Em análise a gente pergunta: todo mundo é quem? E quando a gente faz essa pergunta, geralmente a pessoa chega nas pessoas importantes para ela. Todo mundo é quem? A minha mãe uma vez disse isso, o meu pai uma vez disse isso, porque os meus primos, porque na minha família só tem lugar quem é isso ou quem é aquilo. Aí nós descobrimos como foi montado esse grande outro, que é uma lei para você, de num lugar que não existe, que é uma coisa que você montou. E aí a gente pode falar sobre ele e ficar um pouco mais livre com o nosso desejo em relação a ele. Então esse é um pouco do que é o grande outro. Ele se instaura e se estabelece na nossa vida de outras formas, mas eu acho que é isso. Se alguém quiser completar, algum psicanalista, algum colega, por favor, complete aí nos comentários. Então o que ela diz isso? Em que o sujeito fica alienado ao outro, grande outro, desde os primeiros tempos da infância. Mas não nos ateremos a esse tema nesse livro. Então, o sujeito da psicose, para quem não entende o que é psicose para psicanálise é alguém que está inscrito fora da linguagem. São os loucos, são as pessoas que têm o inconsciente ao céu aberto. Então, elas não diferenciam o que é sonho do que é realidade, o que é fantasia do que é realidade, o que são vozes ditas realmente do que são vozes que ela ouviu e que não existem. Então, essa pessoa está alienada ao grande outro. Quer dizer o quê? Ela está grudada com ele. Ela não tem espaço para ser ela mesma. Esse grande outro a invade. As coisas que ela imagina, ela não consegue entender que são dentro da imaginação dela. Então essas leis ficam muito mais rígidas e por isso que ouvimos muitas pessoas que assassinaram sendo psicóticas e disseram: uma voz me mandou fazer. Isso fica um imperativo. Para elas é uma lei, é alguém que existe, é alguém que elas estão completamente alienadas a esse grande outro, a esse ser que não existe, que é montado de miscelâneas e pedaços de regras e de coisas admiráveis que nós ouvimos das pessoas que nós amamos e das pessoas que nós admiramos e que vemos na TV e que vemos nos livros e todas essas influências que tiveram sobre nós. Esse é o grande outro, tá? Na verdade, na neurose, nunca se rompe de fato com a realidade, apenas se recalca. Recalque, essa barreira do recalque é aquilo
que nós temos que dividir os conteúdos inconscientes dos conteúdos conscientes. Então, quando a gente diz que recalca alguma coisa, para vocês terem uma ideia, quando você anda com um psicanalista ou tem amigos ou já ouviu, faz análise, quando você está falando alguma coisa e aí você esquece o que você ia falar, a gente fala recalcou. Significa que o inconsciente percebeu que tinha, o consciente percebeu que tinha algum conteúdo inconsciente nisso que você ia falar. E aí ele grudou, recalcou, sumiu, esqueceu, do nada. Isso é um ato falho, assim como os atos falhos, que são aquilo que o Freud falou, que são palavras que entram na nossa frase sem que a gente queira, a gente quis dizer uma coisa e disse outra. Isso é um conteúdo do inconsciente, pode ser, que veio e apareceu, ele quis aparecer, ele rompeu essa barreira do recalque e conseguiu aparecer. Então esses conteúdos recalcados, é isso, é o que está lá no inconsciente que nós não temos acesso do consciente. Então, a neurose nunca sai da realidade. O neurótico, ele tem essa entrada na linguagem, então ele não consegue fugir totalmente da realidade. Eu me lembro, no colegial, nós tínhamos uma brincadeira de ficar falando coisas sem noção, que não tinham contexto. Coisas como se a gente fosse louco. E daí que você percebe o quanto é difícil para o nosso cérebro não trabalhar numa lógica. Era tipo, e aí, você viu o elefante cor-de-rosa amanhã na lua amarela com a cobra azul? Tenta conversar com alguém assim. Você vai ver que o nosso cérebro começa a arrumar padrões e começa a estabelecer ligações e começa a fazer a coisa ficar lógica. É muito difícil para nós neuróticos trabalharmos fora de uma lógica. Então é isso que ela está dizendo, a gente não esquece a lógica no amor, não é que a gente ignora, não, é aquilo, né, que enquanto o amor ama, o ódio vigia. Então a gente já está vendo todas as bandeiras vermelhas, a gente já está vendo as coisas que nos desagradam naquela pessoa, a gente sabe muito bem quais elas são, mas na paixão a gente não quer saber delas, a gente só quer enlouquecer, se jogar e viver essa intensidade, os altos e baixos, e aí depois, né, a realidade, o preço, né, a coisa tem um preço, tudo tem um preço, né? Até enlouquecer pro neurótico tem um preço. Ai. Dito de outro modo, a realidade não desaparece no campo da paixão, mas a gente consegue não saber que sabe dela. A gente consegue só esquecer que sabe da realidade. Não é que ela não tá ali, a gente só finge que ela não tá. Por isso, não costuma durar tanto tempo assim. E não apenas porque a realidade convoca cada um do par as suas coisas, para a faculdade de apenas um emprego de apenas ou mesmo fazer as necessidades no banheiro. Embora, diga-se de passagem, alguns imóveis modernos coloquem 2 vasos sanitários no mesmo banheiro, o que a mim causa um enorme estranhamento. À medida que a realidade vai se entranhando no campo da paixão, não apenas o mundo vai nos convocando a participar dele, mas também o amado vai sofrendo as consequências da visão do amante. Não mais tão cega assim. E aos poucos, algo dele mesmo vai aparecendo. Por isso, costumamos dizer que só se sabe se a paixão vira amor depois da primeira briga. Antes da primeira briga, somos cegos para a falta do outro. A gente acha ele perfeito, ele não tem falta, ele é inteiro, ele é completo, ele é inteligente, ele é lindo, ele é perfeito. É quando o outro nos desaponta, lá onde nós o havíamos inventado, que temos notícias de algo que é dele mesmo. Dizemos coisas como, você me decepcionou, não esperava isso de você. Ainda que promessas não tenham sido feitas, embora às vezes sejam, é verdade. A gente também mente um monte, né? Quando a gente quer que o outro se apaixone pela gente, a gente também finge ser bem melhor do que a gente é, bem mais tolerante do que a gente é, faz coisas que a gente não faria nunca, participa de lugares que a gente não participaria nunca, faz amizade com amigos que a gente não faria nunca, faz até hobbies, finge que ama fazer tudo que o outro faz, só para ser a alma gêmea dele. E aí a gente também faz essas promessas, ou deixa subentendidas essas promessas, ou gosta de pensar que o outro fez essas promessas, né? Voltamos para Marília Mendonça, né? A gente se apaixona pelo que inventa do outro. E aí, quando começam a aparecer traços de que ele não é aquilo que eu inventei, de que ele é uma pessoa, e começam a aparecer os traços pessoais dele, aí é que a paixão cai, né? Aí é que há a decepção, aí é que a bolha fura, aí é que o pedestal fica alto demais e a pessoa cai. Enfim, né? Somos uma fábrica de confeccionar fantasias. E rapidamente, num piscar de olhos, tecemos uma fantasia para o outro vestir. Ó, o caminhãozinho do lixo vai vir aqui. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Passou. Vou
virar pra vocês verem, ó. Ele vem com um caminhãozinho, recolhe o lixo, com um tratorzinho, aliás, recolhe o lixo. Não anda a pé não, bem, aqui é coisa chique. Eles não andam a pé. Tá, fiquei de outro ângulo, mas vou ficar desse ângulo mesmo, até que ele volte a fazer barulho. Somos uma fábrica de confeccionar fantasias e rapidamente, num piscar de olhos, tecemos uma fantasia para o outro vestir. Até porque ela já está semi-pronta, digamos. A gente já sabe pelo que a gente quer se apaixonar, né? Então a fantasia já está semi-pronta. E aí quando a gente encontra um corpinho para vestir essa fantasia que a gente já queria vestir em alguém, ela já está semi-pronta. Então muito rápido a gente já começa a fantasiar. Esse vai caber perfeito na fantasia que eu fiz. Mas é claro que isso não é tão lógico assim, não é tão consciente assim, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Se você for para escrutar assim, ó, o seu interior, você sabe muito bem que é mais ou menos isso, assim que funciona. Se o nosso furo é redondo, procuramos alguém redondo também. Ainda que encontremos um quadrado, nossa fantasia lixa seus ângulos e acredita que vê um redondo. A gente é assim, você sabe que você gosta de homem trabalhador. E aí você acha aquele cara desempregado. E aí ele não é desempregado, ele é esforçado, ele só não teve a chance ainda. Você gosta de homem que converse muito com você, que gaste horas conversando, que seja seu melhor amigo. Aí você encontra alguém que mal te responde assim, uma vez a cada uma semana. Aí você fica assim, fantasiando, nossa conexão, nossa comunicação é como se fosse por cartas. Eu acho que eu vou mandar carta pra ele, porque ele só faz um resumão de como foi a semana dele, e aí ele só volta a falar comigo na outra semana, mas é porque ele é muito ocupado, ele é muito trabalhador. A gente já tem uma fantasia pronta pra cada coisa. Aí aquela menina que você gostaria, que você gosta, você sabe que você gosta de meninas tímidas. E aí você vê que ela é super descontraída, conversa com um monte de gente e fala com todo mundo, nossa, é porque todo mundo gosta dela, ela é muito simpática e tal. E aí chega um momento que essas coisas ficam intoleráveis, porque a pessoa era um quadrado e a gente quer lixar as bordas dela pra ela caber no furo do nosso redondo da nossa fantasia. Quando o outro dá notícias de suas faltas ou excessos, quando o outro nos dá notícias de que veste a sua pele e não a fantasia que costuramos para ele, algo cai. Quando o outro vem não caber na fantasia que a gente fez, né? Algo cai. Com a realidade entrando em campo, no campo da paixão, dando notícias do outro para além da invenção do apaixonado, a paixão pode se transformar em amor, ou não. Caso uma parte da paixão se mantenha, mesmo apesar da realidade, podemos pensar que algo do amor começa a se construir. Mas se a realidade pegar a paixão no susto e aniquilá-la, o sujeito se verá sozinho com a solidão. Então, quando a gente já tem, né, alguma estrutura, já se estruturou algo dessa relação, essa relação não é só fantasiosa, tem coisas que são realmente que fazem sentido, tem coisas que nessa pessoa te agradam, que fazem parte, que dá pra continuar com ela na sua vida, apesar dessa decepção que fura a paixão, isso vira amor. E aí eu vi uma frase incrível de um outro psicanalista no Twitter, e ele disse assim, algo assim, não vou lembrar exatamente agora, mas ele disse algo assim: é sempre agridoce a descoberta que fazemos de que só é possível amar o outro a partir da morte da fantasia de quem ele era. Uma coisa assim, a partir da morte da fantasia. Só é possível reconhecer o outro a partir da morte da fantasia. Então, só é possível se relacionar com o outro, era isso que ele estava querendo dizer, a partir da morte da fantasia. E isso é sempre agridoce, porque é muito bom de se reconhecer, porque abre um novo caminho, né, para essa relação, mas também é muito dolorido, porque você tem que abrir mão da fantasia que você fez. Então, por essa via, é preciso abrir mão do filho fantasiado para poder amar o filho real. Quantos pais e mães não conseguem se relacionar com seus filhos porque eles ainda têm o filho da fantasia? E aí eles ficam cortando esse filho, podando esse filho, tentando encaixá-lo na fantasia que eles têm do que é ser um filho bom, que eles não conseguem compreender as coisas boas que esse filho tem por ser ele. As ruins também, mas as boas, que eles não conseguem enxergar quem essa pessoa realmente é, porque ela tá sempre com a lente da fantasia. Tá sempre através da lente da fantasia. Então, quando a gente consegue tirar esse óculos de fantasia que nós temos em relação ao outro, é quando a gente consegue enxergar o outro. E só a partir desse enxergar quem o outro realmente é que se pode abrir uma conexão amorosa.
é que se pode fazer uma conexão de amor com o outro. A paixão é fazer uma conexão de fantasia com esse outro. O amor é fazer uma conexão de um pouco de realidade. Então eu posso amar esse outro depois que ele cai do que seria perfeito. O namorado perfeito pra mim seria assim, 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 assim. Eu percebi que ele não é. Agora eu percebi o que ele é. Quando a pessoa tira a minha fantasia, quando essa fantasia é furada, aí eu posso me relacionar com a pessoa de verdade. E o mesmo acontece dos filhos para com os pais. Em análise, no começo, nós crucificamos muitos pais, lembramos muito da infância, temos muitas coisas a criticá-los, mas chega um momento em que a gente tem que enterrar esses pais perfeitos da nossa fantasia para poder nos relacionar com nossos pais reais. Então, talvez você não tenha aquele pai perfeito que você sonhou, aquela mãe perfeita que você sonhou, ou talvez você nem tenha um pai ou uma mãe que foram presentes, mas você tem que matar essa sua necessidade de ter alguém que você fantasiou para que você consiga se relacionar com seus pais de verdade, com tudo que eles fizeram por você. Porque muitas coisas foram feitas, é o que nós já falamos. Se você está aqui vivo me escutando, alguém cuidou de você. Alguém cuidou das suas doenças, alguém te limpou, alguém te escreveu no mundo, alguém te apresentou para as pessoas. É muito grande o que os pais fazem, mesmo que eles façam de um jeito que nos machuque, mesmo que eles façam mal feito. E é muito grande o que um filho está tentando fazer com a própria vida, mesmo que isso frustre a fantasia dos pais. O fato é que, o negócio é que nós não temos compromisso com a fantasia que o outro faz. Mas nós temos compromisso com a realidade do que nós somos na vida do outro. Isso não significa que a gente vai ser uma porcaria sem caráter, fazendo mal para todas as pessoas. Porque você escolheu me amar. Eu nunca disse que foi sério, que era sério, mas você estava lá ficando com a pessoa todo dia. Eu nunca disse que era namoro, mas você estava lá dormindo com a pessoa todo dia, apresentou para os amigos, fez as coisas e aí tá querendo se dizer que não, sabe? Não vamos ser maus pessoas para os outros. Não, a intenção disso é se libertar, não é causar dor no outro. É que é só, como que eu posso explicar, sabe? No intuito de perceber que esse momento agridoce é necessário. Que não adianta também você ficar fingindo ser perfeito para a pessoa o tempo todo. Porque vai ser incapaz dela te amar. Porque ninguém ama a perfeição. Quantas pessoas aqui já ouviram num término alguma coisa assim, não, você é perfeita, você é maravilhosa. Eu vi um meme que era assim, a menina falou, eu não aguento mais as minhas amigas me dizendo que eu sou perfeita, que quem perdeu foi ele, ou o cara terminando comigo e me dizendo, você é maravilhosa, tal, eu aqui não tô pronto, eu aqui não sirvo pra você. Ela falou, eu me sinto um carro, alguma coisa assim, né? Eu me sinto um carro importado que ninguém dá conta de pagar o IPVA. E é isso. Ela não é perfeita, eu tenho certeza que ela não é, assim como nós não somos. Mas nessa ânsia de permanecer, de fazer com que o outro fique eternamente apaixonado por nós, nesse nosso ego narcísico de permanecer perfeito para o outro, a gente não deixa as nossas falhas aparecerem. A gente não se mostra vulnerável, a gente não consegue fazer o laço de amor com o outro porque a gente não consegue fazer com que a fantasia do outro por nós fure. Então, assim, se alguém te colocou num pedestal, ele não te colocou lá, ele colocou a fantasia dele lá. E aí é melhor que essa fantasia seja furada para que ele consiga se relacionar com você enquanto pessoa. Se você coloca o outro no pedestal, não tem lugar mais perigoso do que esse. É preciso que essa fantasia seja furada para que você consiga se relacionar com amor, com amor para com o outro, ao invés de paixão e cegueira e fantasia. O amor tem algo da realidade, o amor tem algo da falha. A gente ama exatamente aquilo que falta no outro, a gente ama exatamente aquilo que nos irrita. Não tem nada pior do que estar com alguém que se diz perfeitinho o tempo todo, que não tá ali, né? A relação não se faz com quem nunca mostrou falhas, com quem nunca precisou da gente, com quem nunca chorou no nosso colo, com quem se faz perfeito o tempo todo. A relação não se faz, então é necessário que a fantasia caia. Com a realidade entrando no campo da paixão, dando notícias para o outro, para além da invenção do apaixonado, a paixão pode se transformar em amor ou não. Foi isso que eu falei. Se ela não se transformar em amor, se a paixão é só o que existia, quando fura, a outra vai embora e a pessoa fica sozinha com a solidão, né? Na passagem da paixão ao amor, então, tudo depende da violência ou da delicadeza com a qual a realidade entra. Se ela chega na voadora, não há amor. Se ela chega de mansinho, pode ser que haja. É claro que estou fazendo uma leitura selvagem, porque a violência ou a delicadeza da chegada, da percepção da realidade, dependerá de como o apaixonado, agora não tanto assim, porque já foi furado, então ele já não está tão cego assim, tão apaixonado assim, né? Agora não tanto assim, cadê? Sente e vive isso em sua pele.
o que depende não da realidade nua e crua, mas da leitura que cada um faz da realidade. Freud ensina que a realidade que é determinante para nós é sempre a realidade psíquica. Ou seja, não é tanto o que acontece que nos importa, mas muito especialmente como o que acontece nos chega. O que ela quer dizer isso? Com isso? O que Freud quis dizer com isso? Que na verdade importa muito pouco o que realmente aconteceu lá na sua infância, o que realmente aconteceu de dolorido, as coisas que realmente você sofreu. O que importa é como você as enxerga, como você entendeu que aquilo aconteceu. Por isso que muitas pessoas perguntam para nós, analistas, assim, e se a pessoa mentir em análise? Não nos importa se ela mentir, porque o que importa é como ela contou essa história, que posição ela ocupa nessa história, como ela percebeu essa história, como ela percebeu as coisas que aconteceram. Por que não chama a família para entender como foi que realmente aconteceu tal fato? Porque não nos interessa. Nos interessa o olhar dessa pessoa para tal fato. Não me interessa se é verdade ou se é mentira. Interessa o olhar dela para tal fato. Porque em análise a gente trata da realidade psíquica da pessoa, que é a única que importa. É com esse corpo psíquico que nós estamos no mundo. É com esse olhar que nós estamos no mundo. Então esse é o olhar que nos importa. Vemos com isso que nunca estamos livres da nossa fantasia, ainda que troquemos uma por outra. Nesse sentido, não é que no amor a fantasia enfraqueça, mas é que no amor a fantasia não é tão rígida assim e topa ir se moldando ao corpo do outro. Se o amor é uma loucura sã, é porque mais do que ficar no meio do caminho entre paixão e solidão, ele é uma espécie de soma das duas. Acolhe algo da loucura, paixão, e também algo da realidade, solidão. É por isso que propõe o amor como sendo o número 3. Então propõe algo da paixão, que seria essa coisa de fazer 2 de 1, de se fundir, de ser inteiramente uma pessoa com outra, e algo da solidão, que é isso de que a gente vai estar sempre sozinho, vai nos carregar dentro do nosso corpo para onde nós formos, para qualquer relação que nós entrarmos. Então o amor junta os dois, ele aguenta um pouquinho da paixão e ele aguenta um pouquinho da solidão, e aí se forma o amor. É por isso que proponho que o amor como sendo o número 3, resultado de paixão mais solidão, e não como o número 2. Pode ser que o leitor estranhe que eu proponha a solidão como 2 em vez de 1, mas isso se dá porque somos sujeitos divididos. Nem sempre concordamos com a gente, e onde formos, vamos com a nossa divisão. A gente é um paradoxo ambulante, né? A gente faz o que não quer, ama o que não gosta, chora o que não sofre, sorri o que não é engraçado. A gente é assim, né? E onde formos, vamos com a nossa divisão. Se temos ânsia por viver um amor avassalador, por encontrar uma paixão louca, é na tentativa de eliminar o 2 que somos, fazendo um com o outro. É na tentativa de que essa pessoa venha e responda todas as nossas questões e preencha todos os nossos buracos e dê um jeito em todas as nossas faltas e nos dê sentido para todas as nossas angústias. É só isso que a gente espera do amor, né? A gente espera demais do amor. Como canta Cazuza, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Na paixão, não queremos saber quem somos. Daí o desejo de nos fundir com o outro. É preciso dizer, no entanto, que o encontro com um analista, um psicanalista, nos leva inevitavelmente a saber quem somos. Contradizendo Cazuza, não procure um analista para esquecer de quem você é. Pelo menos um psicanalista vai te levar exatamente a quem você é. E aí não é tão legal saber quem a gente é, não. Muito autoconhecimento é bom. Não estou dizendo para não fazer, é muito bom, mas muito doloroso também. É para quem aguenta bancar uma análise aí. E é maravilhoso, é libertador descobrir quem somos. Porém, não é muito fácil, não.